Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um Vamos Colorir Juntos? E o livro de hoje é o Midnight Masquerade, da Hannah Carson. Esta é a ilustração que eu escolhi e eu vou usar os lápis dessa linda lata de 180 cores dos Brush Funner. Então vamos começar. Com o lápis de escrever, eu fiz aí o risco, separando a parte do solo, né, do chão, e o céu. Eu vou começar usando os lápis 115 e 103. Com o mais escuro, que é o 115, eu vou começar fazendo a borda da gola aí do nosso coelhinho, né? E aí, eu vou preparando para o degradê. Então, a gente faz a parte mais escura e vai clareando um pouco para entrar com a cor mais clara. Então, aí eu vou finalizando a gola, né? Com esse processo que eu falei. E aí, eu vou entrar com a segunda cor, que é a 103, que é a cor mais clara. Vou passar por cima da parte escura, vou avançar um pouquinho mais e eu vou deixar um espaço em branco aí na pontinha para dar um efeito de iluminação, tá? De luz batendo ali. Agora, com 115 ainda, eu vou começar a parte de baixo aí da roupinha do nosso coelhinho. E vou fazer um degradê destas duas cores. Então, nas bordas aí das costas e na parte de baixo, eu vou fazer mais forte e aí vou preparando para o degradê. Então, faz mais forte até onde a gente quer e depois começa a clarear, né? Deixar a mão mais leve para entrar com a próxima cor. E essa próxima cor é o número 114. Eu peguei uma cor mais clara do que o que a gente usou na gola, para dar um efeito diferenciado, tá? Então, passa por cima de onde pôs o escuro e avança até o final. Lembrando de deixar a ponta, né, a beiradinha um pouco mais clara. Agora, para fazer o pelo do nosso coelho, eu vou usar o lápis de número 124. Eu decidi que eu não queria fazer efeito de pelo mesmo, então eu só colori mais simplesinho, fiz um pequeno degradê em algumas partes, tá? Eu não gosto muito de colorir pelo, então eu decidi que eu não queria fazer. E eu acho que a gente tem que ser assim, se tá afim faz, se não tá afim não faz. Reparem que algumas partes eu deixei mais claro, para entrar com uma segunda cor mais clara, né? E aí, na orelhinha, vou deixar a parte da frente em branco, pra gente usar o rosa. Os espaços que eu deixei em branco foi meio aleatório mesmo. Depois a gente vai vir com um cinza mais claro e passar por cima. Agora, com 125, que é um cinza mais claro, eu fui completando aí as partes que eu deixei mais em branco, né? Só que com a mão de leve para não tirar o efeito de iluminação. Então, eu preenchi aí alguns espaços e ainda deixei a orelhinha lá e o narizinho dele em branco para passar o rosa. Agora, com 0,54, eu preenchi a parte da orelhinha que estava em branco. Passei um pouquinho de rosa também no narizinho, perto aí da boquinha, e um pouquinho em volta dos olhos. Ah, e também passei um pouquinho na patinha, mas bem de levinho. Agora, nesses lugares que eu estou apontando,
Eu provavelmente vou usar a caneta glitter, tá? Caneta gel com glitter. Agora, vamos para um efeito dourado. Eu vou usar as cores 016, 053 e 108. Com o 108, eu vou começar fazendo a parte onde eu acho que tem mais sombra. E aí, eu vou fazendo naquele mesmo processo de ir clareando, né? Deixando a mão mais leve para entrar com a segunda cor. Aí, eu vou fazendo aí perto da bandeira, embaixo da estrela, embaixo do bracinho aí do coelho, que são pontos onde tem mais sombra mesmo. Agora, com o 53, eu vou passando por cima de onde eu já passei e deixando os pontos mais claros para entrar com a última cor, tá? Então, lembrando que passo mais forte, onde eu já tinha passado o outro, e vou clareando, deixando a mão mais leve. E agora, com o 016, eu vou passar por cima de tudo, tá bom? Então, nosso efeito dourado com Brush Funner está pronto. Eu vou fazer isso nas duas hastes, né, das bandeiras, e vou fazer também na borda dessa outra bandeira aí, com estrela e lua, tá? Então, se vocês já quiserem fazer de uma vez, lá na frente eu vou mostrar como eu fiz. Agora, com as cores 160, 179 e 133, vamos fazer a roupinha desse coelhinho. Com o mais escuro, que é o 160, eu vou começar marcando aí essas linhas que tem na gola dele, tá? Nesse babado aí. Na gola, a gente vai usar só o 160 e o 179. Então, a gente vai fazendo aí um degradê, né? Vai passando o lápis mais forte e preparando para entrar com a segunda cor. Agora, com 179, a gente passa por cima e deixa um espaço um pouco mais claro para dar um ponto de luz, tá? Então, a gente vai fazendo isso em todo o babado. E estas mesmas cores, acrescentando a 133, vamos fazer na parte de baixo da roupinha dele, que vai ser simplesmente um degradê.
Agora, com o lápis preto, eu aumentei um pouquinho mais de sombra, né? Da sombra que eu já tinha feito aí no mastro das bandeiras. E eu achei que ficou melhor assim. Agora, a gente vai colorir a parte de dentro da bandeira. Eu usei o lápis de número 142, um azul escuro bem bonito. E simplesmente colori chapadão mesmo aí, o fundo da nossa bandeira. Agora, eu vou colorir aí a bandeira. Eu vou usar as mesmas cores que a gente usou na roupinha vermelha, que é o 160, 179 e 133. Eu vou fazer tudo com o 160, que é o mais escuro primeiro. É um vermelho bem forte, né? Bem escuro. E aí, eu vou contornando e fazendo as sombras com ele. E depois a gente vai construindo as camadas. Eu não fui tudo de uma vez, vocês vão reparar aí, para não acontecer de ficar marcado, porque como é uma área muito grande para fazer o degradê, eu acho mais fácil fazer desta maneira, tá bom? Então, vocês vão reparar aí que eu fui passando o lápis mais de leve, e aí fui acrescentando as outras cores e depois reforçando. Agora, com 179, vou passando por cima e vou avançando um pouquinho mais. Daquela mesma maneira que eu falei, com a mão mais leve e depois a gente finaliza. Então, agora eu tô entrando com a última cor, que é a 133. Agora eu já estou pesando mais a mão, porque eu já fiz uma base pro meu degradê. E aí, já vou preenchendo a bandeira toda. Vocês podem reparar que alguns espaços, né, eu deixei em branco, que são mais perto das pontas, para dar ponto de luz mesmo. E aí, eu vou finalizando, o meio aí também eu vou preenchendo aos poucos. Agora, com o lápis branco, eu vou fazer os pontos de luz aí das bordinhas da bandeira, que eu deixei em branco, né? E na parte do meio. Agora, com o lápis preto, eu tô dando só uma reforçada nas sombras, aí no espaço que eu acho que tem sombra. Só um pouquinho, assim, pra dar mais vida, né, vamos dizer. Deixar mais marcadinho. E agora, pra vocês verem que pega super bem, eu peguei uma caneta de ponta fina e tô escrevendo o meu nome. Super tranquilo, viu? Pega em cima do lápis. Tem 3 camadas de lápis, ainda tem um lápis branco aí, olha só. Só para vocês verem, tá ficando assim. Eu tô gostando bastante. Bom, pessoal, eu vou usar agora esta aquarela aqui, que é de bisnaga, para fazer o fundo. Eu já tenho aqui no meu godezinho improvisado algumas cores. Eu devo usar o roxo, rosa, azul, esse laranjinha aqui, claro. Tô misturando umas cores aqui, tá? Vou fazer uma mistureba geral.
Bom, está ficando assim. Esse foi o fundo, ele ainda tá um pouco molhado, depois que secar ele fica mais uniforme. E agora eu vou fazer esta parte de baixo com os lápis de cor mesmo. Eu vou usar as cores 161, 116 e 076. Com o mais escuro, eu vou deitar o lápis e pegar mais na ponta dele, para eu conseguir, na ponta externa, né? Para eu conseguir deixar ele mais claro. Algumas partes eu faço mais forte mesmo, mas a intenção é deixar a maior parte da grama, que seria, né? Mais clara. E aí a gente vai passar depois as outras cores por cima, desta mesma maneira, forçando alguns pontos, né? Deixando alguns pontos mais escuros e outros mais claros. Então, eu vou finalizando aí o preenchimento com a cor mais escura. Assim que eu terminar, eu já vou começar com a segunda cor, que é a cor intermediária, e por último, a cor mais clara, meio que funcionando como um blender aí para misturar todas essas camadas, né? Então, ficou assim, né, o nosso fundo aquarelado com nossa grama aí embaixo. Eu fiz alguns risquinhos com lápis de cor mesmo, com o verde mais escuro, para imitar uma grama. Agora eu peguei uma posca, essa minha é roxa, a ponta dela é a PC1MR. Eu vou fazer umas florzinhas com ela. Mas se você não tiver posca, pode pegar o próprio lápis de cor, ou caneta gel, ou essas canetas de ponta fina. Qualquer coisa dá, viu, gente? E aí eu fui fazendo aí as pétalas, né, da nossa florzinha e coloquei várias dessas florzinhas aí para enfeitar o nosso jardinzinho. Agora, com uma posca amarela, eu vou fazer o miolinho das nossas florzinhas, tá? Agora vai ficar mais bonitinho, vai ficar mais parecido com flor. Agora, com uma caneta branca, eu resolvi fazer mais florzinhas para preencher um pouco mais essa grama aí que ficou. Que eu queria fazer vários matinhos, né? Mas como o lápis não tava pegando, então eu resolvi fazer umas florzinhas aí para preencher. Eu achei que ficou bonitinho, ficou legal. Eu mesclei a branca com a roxinha que eu fiz lá em cima, tá? Agora eu vou colocar o glitter. Eu vou usar essas canetas híbrida da Pentel, Dual Metallic, né? Essas canetas são maravilhosas e eu vou usá-las porque elas têm um brilho perfeito. Então, eu vou acrescentando aí onde eu falei que ia colocar o glitter para dar um charme. Olha aí como brilha.
E aí eu vou acrescentar também a caneta prata, tá? No mais vai ser isso mesmo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o resultado final. Não esqueça de deixar um like e se ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo!